As escrituras sagradas possuem grande arcabouço de profecias que trazem para os dias atuais grande número de mistérios. Alguns foram desvendados, mas outros aparentam ter uma revelação quase que impossível. É óbvio que o que está nas escrituras um dia vai ser revelado. Afinal, para que é que Deus falaria determinadas coisas se um dia não pudesse revelar aos seus servos, os profetas, como ele diz nas Sagradas Escrituras? É isso que nós vamos tratar hoje, de um desses possíveis mistérios que vai gerar bastante polêmica, principalmente pela característica da cristandade de hoje, que é muito enraigada em determinados temas e tem mente cauterizada para entender muitos outros. E é por isso que eu trouxe esse tema aqui, porque nós não temos limitação, nós falamos de tudo. E eu espero que você entenda até o final do vídeo o que é que queremos passar com esse conteúdo. Quem são esses maus espíritos? Ou quem são esses espíritos imundos? Bom, antes de mais nada, é preciso você saber que a Bíblia, ela não define quem são esses espíritos que causam mal à humanidade, ao homem, às famílias, à sociedade, que causam possessões demoníacas, que causam doenças e tudo mais. Nós vamos tentar entender o porquê a Bíblia não define, não limita e não especifica que espíritos são esses. E aí você deve dizer: ah, são anjos caídos. São os anjos que caíram com o diabo. Mas você já parou para pensar que Jesus não coloca apenas uma classe? Que Jesus e a Bíblia não designam uma classe? Você já parou para pensar que a Bíblia não chega e diz para você: esses espíritos que causam isso são espíritos que caíram com o diabo? São anjos do diabo, só e somente só. Você já parou para pensar que Jesus muitas vezes ele vai se referir a entidades diferentes? Por exemplo, há vezes que ele vai dizer: Satanás entrou em fulano e causou isso. Vai designar que existem demônios. Vai designar em outra parte que são espíritos malignos, espíritos imundos que estão causando determinada coisa. Mas que espíritos são esses? Talvez alguns de vocês já saibam aonde eu quero chegar. Nós vamos ler alguns versos aqui e pensar bem. Porque veja só, há religiões africanas que nessas religiões, esses espíritos, essas entidades, nas possessões, eles desejam muito sentir as coisas, ouvir músicas, tomar bebidas, especialmente as fortes, comer determinados tipos de alimentos, tragar charutos e muitas outras sensações, sejam físicas, sejam espirituais, de cunho moral, de cunho social também. Por que que essas entidades querem isso? Porque anjos não se alimentam, por mais que sejam anjos caídos, como você conhece como demônios. Anjos não se alimentam. Anjos não estão nem aí para se possuem ou não corpos dos demônios. Eles querem fazer o mal. E para fazer o mal, não necessariamente eles precisam possuir corpos. Eles apenas induzem o homem a cair em tentações, a fazer o que é errado. Para fazer isso, eles não precisam possuir corpos. Eles apenas com sugestão, com psiquismo, eles conseguem fazer com que os homens externem o pecado que já está alojado dentro deles. Então, por que é que determinados espíritos possuem o corpo, enquanto os anjos eles não têm interesse de possuir corpos? Esses anjos caídos. Veja o seguinte: o diabo, quando ele entrou em Judas, Judas estava ao lado de Cristo, correto? Na ceia, a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. E eu não vi, pelo fato de Jesus estar ao lado, eu não vi
Judas estribuchar, gritar, urrar, gemer, se contorcer, cair, como um sinal de possessão. Eu não vi em nenhum momento Judas apresentar algum sinal de repulsa da figura de Cristo. Uma característica muito interessante é que esses anjos caídos, eles têm comportamentos, pensamentos sensoriais diferentes desses espíritos imundos. O comportamento, a fala, o modo de tratar as sensações é totalmente diferente, como seres decrescidos, seres que não são angelicais, mas humanos. E aí nós vamos entrar aqui num texto bem antigo de Gênesis, onde vai dizer, Gênesis 6, do 1 ao 4, você vai ver que filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e tiveram filhos. Nasceram esses Néfilins, gigantes da antiguidade, homens de renome, fortes. E nós podemos encontrar mais características deles e o que eles ensinaram, tanto na carta de Judas, na Bíblia, quanto na carta de 1ª, especialmente 2 Pedro, onde vai dizer que esses anjos da época de Noé, no capítulo 2, verso 4 em diante, pecaram. E como esses anjos pecaram, através dessa imoralidade sexual, inclusive ele cita Sodoma e Gomorra, no capítulo 2, e em Judas, lá na frente, também, ali, só tem um capítulo, ele vai citar Sodoma e Gomorra no verso 7. Então é o mesmo evento que Pedro e Judas estão dizendo aqui nas Escrituras. Esse evento aconteceu na época de Noé. Quem cometeu foram os anjos. Esses anjos estão armazenados, presos, acorrentados em trevas, em cadeias profundas, esperando o juízo por causa desse ato que eles cometeram. Ele associa as cidades de Sodoma e Gomorra, que são conhecidas pela sua imoralidade sexual, que foi o pecado citado lá em Gênesis 6. E esses anjos que não guardaram seu estado original, ao gerar esses descendentes, acabaram por transformar a raça humana, o DNA humano, em corrupto. Algo corrupto. Qual é a justificativa para eles fazerem isso? Há quem acredite que lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, Eva recebe a profecia de que a semente dela futuramente esmagaria a cabeça da serpente, que seria Jesus. Para que Jesus no futuro não nascesse, esses anjos também têm uma vertente dizendo que ou são anjos ainda puros, que estavam a serviço de Deus, ou então já eram anjos caídos, anjos que caíram com o próprio Satanás. E esses anjos que estavam caídos naquela dimensão resolveram cometer mais outro delito, mais outro erro, mais outro crime contra a vontade do Senhor. E aqui eles estão reservados em cadeias profundas, deixando esses descendentes com a sujeira nesse DNA. E aí você me pergunta, mas Jesus fala que no céu não se dá em casamento, nem se casa. Meu querido, vamos ser racionais, porque até a fé é racional. Pense comigo, vamos botar a cachola para funcionar. Primeiro que Jesus não está falando isso de anjos, está falando isso aí de pessoas. Eles perguntam, mestre, se nossa esposa morreu e nós casamos com outra, quando chegar no céu, quem vai ser nossa esposa? Você consegue compreender? Está falando de pessoas, não de anjos. Aí você me diz, mas anjo não tem sexo, anjo é assexuado. Primeiro, onde é que diz isso? Anjo não se reproduz. Onde é que diz isso? Eu não estou dizendo que eles se reproduzem. Eu não estou dizendo que eles têm sexo, até porque eles são espírito. Tá ok? Agora eu te pergunto, os mesmos anjos que você diz que não podem ter nada humano, já vieram à Terra em forma humana. Um exemplo, Abraão, que recebeu anjos, e eles estavam em forma humana, comeram na tenda de Abraão, ou seja, estavam ali racionalmente
como seres humanos, comendo, se comunicando em carne humana. Não nasceram de ninguém, mas se transformaram em carne humana. Com um poder desses, você acredita mesmo que eles não têm a capacidade de se transformar até mesmo nos órgãos genitais? O diabo se transforma em anjo de luz. Esses anjos se transformaram em seres humanos. Você acredita que eles não podem se transformar no completo e procriar? E mesmo que não pudessem, anjo tem uma sabedoria inalcançável. A gente não consegue compreender o tamanho da sabedoria de um anjo. Ele recebe do próprio Deus todo esse conhecimento do universo para poder ter acesso a todo ele. O anjo ali, ele pode muito bem fazer o que os seres humanos já fazem hoje: clonagem de seres humanos. Pegar um sêmen humano e fazer uma mutação genética e introduzir no óvulo feminino. O ser humano faz isso, que é limitado. Por que é que um anjo, com muito mais poder e conhecimento, não pode fazer? Antes de continuar, eu queria apresentar para vocês aqui um e-book, um pequeno livro que eu estarei lançando, para que vocês entendam sobre os Néfilins, os gigantes do dilúvio. Será escalonado em várias partes. Nós vamos falar sobre os fundamentos bíblicos do Antigo e Novo Testamento, tudo o que tem a respeito, coisas que estão escondidas e não foram descobertas até agora. Vamos falar sobre a questão histórica deles, pseudo-epígrafos, onde vão comentar acerca disso, fundamentação nas cartas de Judas e Pedro, que comentam sobre isso, Gênesis, Números, Deuteronômio, Crônicas, Samuel, muitos outros livros da Bíblia comentam sobre isso. Nós vamos entender a parte física, a parte espiritual. Nós vamos conhecer também o conhecimento judaico acerca do assunto. Perguntas que muitos fazem e não são respondidas, algumas dúvidas serão solucionadas. Existe grande dúvida por parte dos estudiosos onde foram parar essa miscigenação extinta no dilúvio e também posteriormente ao dilúvio. Porque eles não são anjos, não são angélicos, eles também não são humanos. Então, quando morrerem, para onde vão? Existem alguns textos aqui em Judas que falam que eles se tornam como ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras, estrelas errantes que vagam por aí, que têm sido guardados nas negridões das trevas. Aqui ele comenta rapidamente em Pedro: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Eles estão comentando aqui o mesmo conteúdo. Quando nós vamos para o livro de Enoque, ele vai dizer que agora esses gigantes, que tendo nascido do espírito e da carne, eles não são humanos, eles têm uma miscigenação. E eles são chamados de maus espíritos. E esses maus espíritos, na terra estará a sua habitação. Ele vai dizer aqui que esses espíritos gigantes serão semelhantes a nuvens. E essas mesmas nuvens que são citadas aqui em Pedro e Judas. Nuvens aos quais oprimem, corrompem, caem, contendem, confundem sobre a terra. Essas nuvens que estão a pairar sobre a terra, diz que causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens, nem contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Aqui, ele fala que como eles não têm habitação, eles não são seres predefinidos, com lugares predefinidos, ao morrer, eles não vão para lugar nenhum e acabam ficando vagando aqui na terra. O livro diz que eles serão chamados de espíritos maus. Você pode entender como espíritos imundos também. Espíritos sujos. Que sujo aqui vai trazer uma conotação de misturado. Misturado. Então, essa mistura, essa miscigenação, essa corrupção do DNA humano
traz a possibilidade de haver esses espíritos aqui, uma morada na terra provisória. Por que é que nesses terreiros de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, sei lá, tais entidades querem provar comidas, bebidas, querem oferendas de charuto ou de qualquer outra coisa, necessitam de calor humano, de atenção humana, porque é que eles desejam tanto ocupar corpos? Seria essa profecia verdade? Seria como a Bíblia diz, que são estrelas errantes que estão vagando sobre a terra? Enquanto os anjos que fizeram isso estão acorrentados, estão presos, nós temos aí uma grande possibilidade disso ser real. Jesus e a Bíblia não definem demônios como sendo exclusivamente anjos caídos. Então, muito provavelmente, nós vamos ter a existência desses seres na nossa camada dimensional, causando estragos, buscando alimentação, buscando possessão, calor humano para consumir. Enquanto os anjos, eles querem apenas fazer com que os homens peguem. Eles não estão nem aí para corpo, para alimento, para nada. Eles não têm essa sensação. Façamos aí essa diferenciação para entender, a princípio, o que pode estar acontecendo. Hoje nós ficamos por aqui. Convido a você a conhecer mais sobre esses assuntos. Respondo as dúvidas que vocês tiverem eloquentemente, de uma forma sadia, nos comentários. Se vocês puderem divulgar esse vídeo, se inscrever no canal, curtir, não se esqueça, porque ajuda bastante a engajar o nosso conteúdo e espalhar mais para os seus amigos. Ok? Hoje nós ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.